E veja só, o Correio Verdade está acompanhando o caso daqueles cachorros que foram abandonados depois da morte do tutor no bairro da Torre. Vocês lembram, né? Que o rapaz morreu, o filho dele não quis assumir a responsabilidade pelos cães e eles ficaram soltos pela rua lá no bairro. Ficam por lá porque é onde eles se sentem em casa, mas estão abandonados. O que é que aconteceu? A Justiça determinou o acolhimento desses animais por parte da Prefeitura. Mas eles continuam lá, passando fome e estão em situação de extrema vulnerabilidade. A gente vai conversar ao vivo com Glaucia Araújo, que é quem está acompanhando essa história desde o início, e ela vai atualizar o caso para a gente. Inclusive, Glaucia, você foi atrás de uma satisfação, né? Saber por que esses cãezinhos continuam abandonados lá no meio da rua. Conta pra gente, bom dia. Isso mesmo, viu, Danilo? Bom dia para você, querido. Bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Olha, a gente vem acompanhando esse caso desde o dia 21. E aí a gente também convidou o advogado para que ele fosse até lá. A gente também entrou em contato com o Centro de Zoonoses para saber por que esses animais não eram recolhidos. E eles explicaram que lá não podem recolher esses animais se eles não tiverem nenhum problema de saúde. E como aparentemente eles estavam bem até aquele período, então o Centro de Zoonoses foi até o local, mas não recolheu esses animais. Agora a gente já vê, porque hoje pela manhã eu fui lá, a gente já vê que os animais estão debilitados, tem animais que já estão apresentando problemas de saúde, estão perambulando pelas ruas lá do bairro da Torre, as pessoas estão colocando água, estão colocando comida e a situação deles cada dia mais piora, porque desde o dia 17, quando o tutor morreu, o filho do dono, de acordo com informações das pessoas que moram lá na rua, tirou os cachorros de dentro da casa, colocou os animais no meio da rua, fechou o portão e eles, claro, tinham como ponto de referência aquela casa onde eles viveram o tempo todo. Mas como eles não podiam mais entrar, eles demarcaram aquele território como sendo deles. 5 cachorros, você já imaginou, né? Quando as pessoas passam, eles acabam latindo, eles avançam, mataram alguns gatinhos também das pessoas que moram lá na rua. Por conta disso, algumas pessoas que passavam pelo local, elas bateram nesses cachorros com raiva e eles ficaram cada dia mais vulneráveis. Hoje, eles não ficam só naquela área, eles já estão indo próximo ali o mercado da Torre. Inclusive, vocês estão vendo as imagens de um local onde eles agora elegeram como um lugar de apoio, que é uma rua que fica muito próximo. Como tem os carros que ficam estacionados por ali, eles ficam embaixo dos carros, se protegendo da chuva, do sol. E a gente hoje conversou mais uma vez com o Francisco Garcia, que ele é coordenador do Núcleo de Justiça Animal, porque foi ele quem entrou na Justiça para pedir uma solução rápida para a situação desses cachorros e a Justiça determinou que a Prefeitura, de forma imediata, deve recolher esses animais. Mas já tem 5 dias isso e a gente vai ouvir agora o que diz o Francisco Garcia. Vamos ouvir. Desde o dia 21 de janeiro de 2026, que a Prefeitura sabe, por intermédio da divulgação de vocês, que esses animais estão em situação de extrema vulnerabilidade. A Prefeitura também sabe que a Lei Municipal número 15.469 de 2025 manda, no artigo 3º, inciso 6, que a Prefeitura resgate animais em situação de vulnerabilidade, independentemente da decisão que a gente tem. Então, assim, é uma negligência por cima de outra negligência o tempo inteiro. E outra, a Prefeitura não pode jogar essa responsabilidade para as ONGs. As ONGs não recebem, nunca receberam até hoje, nenhum suporte financeiro, nenhum suporte emocional, porque as pessoas que estão cuidando desses animais sem nenhuma condição estão descompensadas emocionalmente, justamente porque não tem o financeiro suficiente, não tem a infraestrutura física suficiente para abrigar e descompensam-se. É natural. E elas também precisam de assistência da Prefeitura, não somente os animais. E a Prefeitura, repito, a Prefeitura não tem nenhuma autorização legal, nem constitucional para mandar,
para transferir essa obrigação para essas entidades. Foi deferida a multa diária até que a prefeitura recolha e faça o papel e cumpra tudo aquilo que está lá. Pois é, vocês ouviram agora a fala do advogado Francisco Garcia e eu agora vou falar com o secretário Wellington Silveira para dizer para a gente. Secretário, por que a prefeitura ainda não recolheu esses animais? Bom dia. Bom dia. Assumimos a Secretaria de Cuidado e Proteção Animal, acumulando com a Secretaria de Meio Ambiente, desde o dia 15 de janeiro. Não fomos intimados ainda dessa decisão judicial, muito embora, de fato, tomamos pela repercussão do caso, pela mídia, tomamos conhecimento. As providências adotadas inicialmente foi fazer a estruturação do hospital, a estruturação da própria secretaria, tendo em vista uma mudança administrativa que houve. O segundo passo é fazer a identificação desses animais, buscar identificar também o ex-tutor e aqueles que o sucederam, né, como você relatou, o filho, né, do antigo tutor, porque ele continua respondendo e pode responder pelos crimes de maus tratos, de abandono de animais. Fazer o acolhimento, né, desses animais, a inspeção médica veterinária e precisamos, né, da colaboração de entidades, protetores, ONGs e parceiros, entendendo que a responsabilidade é coletiva. O meio ambiente é o bem de uso comum de todos, está lá previsto na Constituição, dever do poder público, mas também da sociedade. Muito embora não estejamos delegando nem colocando a responsabilidade para ninguém, assumindo a nossa parcela de responsabilidade, iremos procurar parceiros para fazer a adoção de lares temporários ou a adoção definitiva desses animais. Então, nesse primeiro momento, a equipe está fazendo a identificação desses animais, vamos procurar fazer o recolhimento, que inclusive é um dos pontos da decisão judicial, para que façamos a identificação, relatório, anotações médicas veterinárias, o acolhimento e a destinação, seja para lar temporário ou para providências de adoção. Então, iremos cumprir a decisão, muito embora recursos, né, possam ser impetrados, mas entendemos, né, da nossa parcela de responsabilidade e o que é mais importante é salvaguardar a vida desses animais, mantê-los numa situação de cuidado, de proteção do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista do cuidado, procurando um lar definitivo para eles. Secretário, o senhor acha que vai recolher esses animais até quando? Olha, hoje mesmo a equipe já está indo lá, inclusive convido a equipe da Correio para que possa acompanhar o trabalho da nossa equipe. Iremos tentar fazer esse acolhimento, né, no mesmo dia, né, de hoje. Teremos uma certa dificuldade pela quantidade de animais e pelo grau de agressividade deles e tentar buscar parceiros. Aproveitamos o espaço para que você, protetor, ONG, estamos inclusive com um cadastro de protetores abertos para que possamos elaborar esse tipo de política. O objetivo da prefeitura é subsidiar esse trabalho que hoje é feito de forma voluntária pelas ONGs e protetores, seja com banco de ração, de vacinação, os cuidados específicos, né, médicos veterinários e até mesmo pagar por hospedagens em lares definitivos, tendo em vista que o poder público ele não dispõe de um abrigo de animais, mas entendendo da responsabilidade de cada um, a prefeitura, que já investiu mais de 30 milhões de reais em investimentos na causa animal, vai fazer a sua parte. Certo, muito obrigada, secretário. Eu agradeço a oportunidade que a gente possa, enfim, buscar uma solução para esses animais que estão precisando de cuidado. Tá bom, então a gente continua acompanhando esse caso, viu, Danilo? Porque como a gente vem mostrando desde o início, a gente quer mostrar, sim, quando eles forem retirados das ruas e eles serem adotados, né? Quem sabe aí por alguém que está em casa, que está querendo, a prefeitura vai ter que arcar com os custos, né, desses animais aí de forma de ração, de atendimento médico, porque isso também está como uma determinação da Justiça. Então, se você se interessar, você pode também entrar em contato com a Secretaria para você fazer também essa adoção. E a gente continua aí acompanhando tudo. Eu volto com você, Danilo. Obrigado, viu, Glaucia? Assim como nossas equipes de reportagem foram as primeiras a dar visibilidade a esse caso, a chegar lá na torre, mostrar a situação desses animais, se preocupar principalmente com a saúde deles e também com o bem-estar dos moradores, da vizinhança que está sofrendo com essa situação, a gente vai acompanhar até o fim e de perto.
Como o secretário fez o convite, não era nem preciso fazer, claro que a gente vai acompanhar esse trabalho. Depois, Glaucio, você pega com ele o horário certinho que as equipes da prefeitura vão até lá, que nós vamos acompanhar assim de perto esse trabalho. Obrigado, viu? Agradecer a disponibilidade do secretário que conversou com a gente e continuar falando sobre isso. Porque esse caso, ele serve de exemplo para o que acontece, não só aqui em João Pessoa, como em outras cidades aqui do estado. O abandono animal é crime, gente. Se você não tem condições de ter um animalzinho em casa, não tenha. Sabe por quê? Porque a gente está falando de uma vida. A gente está falando de mais um integrante na sua família, porque esses animais fazem parte da família da gente. Então tenha toda a responsabilidade do mundo quando você for comprar, quando você for adotar um animal. Entenda que aquele filhotinho vai crescer, que ele não vai ser sempre aquele filhote e que às vezes crescendo você não tem paciência, não tem tempo, não tem espaço para cuidar dele. Então é melhor nem ter, tá certo? Nesse caso, o abandono aconteceu depois da morte do tutor desses animais, que cuidava com todo carinho. Infelizmente, ninguém da família dele está assumindo essa responsabilidade. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente apela às ONGs de proteção animal, que não têm a obrigação nenhuma de fazer esse resgate e esse acolhimento, mas muitas fazem para que os animais não fiquem na rua. E claro que a gente cobra o poder público por uma solução, para que esses animais não fiquem na rua até morrerem, porque eles podem ser atropelados por conta do temperamento e do estresse que eles estão passando. Existem incidentes em que eles atacam as pessoas que estão passando pela rua e aí a gente não pode esperar que o pior aconteça. Vamos continuar acompanhando de perto e com muita responsabilidade para ver o desfecho e que seja um desfecho bom, principalmente para esses animais.